Aqui vai o seu panorama direto ao ponto sobre a tese da autorregulação emocional e produtividade humana. Vamos destrinchar um estudo fascinante que prova que a sua distração não é uma falha tecnológica do mundo moderno, mas sim um mecanismo de defesa da mente. Afinal, aposto que você achava que deletar os aplicativos do celular ia resolver todos os seus problemas de foco, né? Primeiro, vamos apresentar a raiz desse problema. E olha, acredite se quiser, chocantes 90% das nossas distrações vêm de gatilhos internos, tipo fugir do tédio e não das notificações ali apitando. Então, gestão de tempo é literalmente gestão de dor. Ficar rolando o feed do Instagram é só um analgésico comportamental que o seu cérebro toma no automático. Segundo, vamos quebrar o mito de que a sua força de vontade é uma bateria que vai acabando ao longo do dia, tá? Ela é ilimitada, basta você criar um pacto com você mesmo e assumir a identidade de alguém indistraível. Aprofundando isso para o mundo corporativo, a gente redefine o burnout. Ele não nasce do excesso de horas trabalhadas, mas da assimetria entre ter alta demanda e quase nenhuma autonomia. E se aquele famoso esgotamento mental no meio da tarde for só uma crença limitante que a gente aceitou como verdade? Por fim, ao compararmos as soluções, a saída foge daquela medicalização excessiva para focar em habilidades antes de pílulas. Para retomar as rédeas, adote o timeboxing, restringindo seus horários e crie pactos de pré-compromisso. Pense neles como uns pedágios intencionais, sabe? Você usa a fricção para encarecer o custo do seu próprio impulso, antes mesmo dele acontecer. O verdadeiro superpoder do século XXI não é desligar o roteador da internet, mas sim dominar a sua própria reatividade emocional. E se a solução para a nossa falta de foco não tiver absolutamente nada a ver com deletar redes sociais, usar bloqueadores de sites ou, sei lá, jogar o celular pela janela? Pois é, seria um alívio, né? Nossa, total. Olá para quem está acompanhando o nosso mergulho de hoje. Nós vamos destrinchar um corpo de pesquisa que simplesmente vira de cabeça para baixo tudo que a cultura popular nos ensina sobre produtividade. A missão aqui é entender a verdadeira raiz do problema. E a premissa central já é um choque logo de cara, porque a nossa distração crônica não é tipo um hackeamento tecnológico das nossas mentes. Na verdade, é um mecanismo de defesa do nosso próprio cérebro. Ok, vamos desempacotar isso. Porque, para quem está sempre buscando maneiras de ser mais produtivo, ouvir isso é uma mudança de paradigma gigantesca. Com certeza. O que é fascinante aqui é que o foco diário não está sendo roubado por corporações do Vale do Silício. Ele está sendo ativamente cedido por nós mesmos. Pera, cedido? Como assim? Isso. A pesquisa levanta uma hipótese muito profunda sobre o que motiva o comportamento humano. O desvio de atenção, aquilo que a gente chama rotineiramente de distração, visa alcançar um estado de homeostase emocional. A homeostase emocional. Tá, traduz isso para a realidade prática de quem está no escritório numa tarde de terça-feira. Claro, em termos bem simples, o cérebro humano está constantemente monitorando o desconforto interno. Diante de qualquer sensação incômoda, ele busca uma rota de fuga imediata. Ah, entendi. E, por uma questão puramente de economia de energia, ele busca um alívio através de estímulos de baixíssimo esforço. Então, não estamos fugindo das máquinas, estamos fugindo de nós mesmos. Caramba. Se a distração é uma defesa contra o desconforto, a pergunta óbvia que fica é: do que exatamente estamos fugindo? Exatamente. E é aqui que o material propõe uma redefinição radical de tudo. Basicamente, a gestão do tempo é, na dura realidade, uma gestão da dor. Gestão da dor. Sim, o tempo todo que tentamos gerenciar não são os bloquinhos de minutos no relógio, sabe? Mas o desconforto emocional que aquelas tarefas causam na gente. Nossa, isso faz muito sentido. E os dados sobre a origem desses gatilhos são muito contraintuitivos, né? Porque, ao categorizar os gatilhos da nossa atenção, revela-se que cerca de 90% das distrações são causadas por gatilhos internos. Exato, 90%. São gatilhos endógenos. Ou seja, estamos falando daquela ansiedade sutil ao abrir um e-mail difícil, ou tipo o tédio absurdo de preencher uma planilha financeira. A insegurança diante de um projeto criativo novo. Sim, o medo paralisante de falhar. A tese diz que a distração age como A expressão que usaram é fármaco comportamental. É uma anestesia rápida para mitigar a percepção imediata dessa dor. Um fármaco comportamental.
É uma imagem muito poderosa, né? É como a automedicação através daquelas rolagens infinitas em um feed de notícias, apenas para não sentir o frio na barriga de começar uma tarefa complexa. Mas peraí, e os famosos gatilhos externos? Aqueles pings de mensagens, as notificações brilhantes na tela. Segundo os dados, eles representam apenas 10% do problema. Eles atuam meramente como facilitadores. Sério? Só 10%? Sim, eles facilitam uma fuga que, muito provavelmente já ia acontecer de qualquer jeito. O gatilho externo apenas exacerba uma vulnerabilidade emocional que já estava lá. Para usar uma analogia visual bem clara aqui, é como se as notificações do ambiente externo fossem apenas o fósforo, mas a nossa ansiedade interna é a gasolina. Nossa, analogia perfeita. Essa interação entre o fósforo e a gasolina explica muito do nosso comportamento. Sem o ambiente digital, o cérebro simplesmente encontraria outra rota para fugir da dor emocional. Tipo o impulso repentino de arrumar a mesa de trabalho obsessivamente. Isso, ou ir pegar o quinto café do dia sem nenhuma necessidade real. O foco da fuga é irrelevante. O motor da ação é a tentativa falha de regulação emocional. Mas me tira uma dúvida aqui. Se o objetivo do cérebro é evitar a dor a todo custo, o que a gente diz do lazer planejado? Como assim? Imagina o seguinte, alguém chega em casa na sexta-feira à noite com o objetivo super claro de sentar no sofá e jogar videogame ou assistir a um filme por 3 horas seguidas. Essa pessoa está só fugindo da dor e se anestesiando. Isso é falhar na produtividade. Ah, essa é uma ótima pergunta. E a distinção funcional aqui é vital. A ontologia da ação, que é o modelo de tração e distração que o texto introduz, divide o comportamento baseado puramente na intenção. Tá, intenção. Isso. Tração é qualquer ação teleológica alinhada aos seus valores, que te puxa em direção ao seu objetivo original. E a distração? A distração é qualquer ação reativa que te afasta daquilo que você pretendia fazer. Portanto, o tempo alocado ao lazer prolongado, quando planejado previamente, é categorizado como tração absoluta. Não degrada a eficácia cognitiva. Ah, que alívio ouvir isso. Então o problema não é o videogame ou a série. O problema é jogar videogame quando a intenção original era escrever um relatório importante. Exatamente. É o desalinhamento doloroso entre o que foi combinado e a ação na hora que o desconforto surge. Mas se o lazer planejado é tração, por que é tão difícil seguir o plano e evitar o tal fármaco comportamental na hora H? Será que a nossa força de vontade simplesmente evapora ao longo do dia? A bateria vai acabando? Essa percepção de bateria descarregando nos leva a desmontar um dos maiores mitos da psicologia popular, a famosa teoria do esgotamento do ego. Ah, o ego depletion? E isso. Durante décadas, acreditou-se que a força de vontade era um recurso estritamente finito. A metáfora clássica dizia que resistir a um doce de manhã consumiria seu estoque de energia mental, te deixando sem defesas contra a procrastinação à tarde. E a tese contraria isso. Totalmente. A força de vontade é definida aqui como um recurso ilimitado. As análises mais rigorosas argumentam que ela atua muito mais como uma emoção ou uma crença do que como um tanque de combustível. Nossa, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quer dizer que, se a força de vontade não é um tanque que esvazia, mas sim uma crença, a percepção de escassez é autoimposta. Sim, é uma crença limitante. O que agrava a situação é que as crenças operam como profecias autorrealizáveis. Se a pessoa acredita intimamente que a capacidade de resistência dela acaba, o cérebro, otimiza o comportamento para conservar a energia e simplesmente desiste diante do primeiro obstáculo à tarde. Caramba. E como a gente contorna essa falha de software mental? A solução proposta não é tentar com mais força, mas utilizar o que chamam de pacto de identidade. Pacto de identidade. Adotar uma autoimagem resiliente. Exato. Em vez de acordar e travar uma batalha diária, sabe? Dizendo, hoje eu não vou olhar as redes sociais. O que exige muita deliberação e gasto de energia. Sim, um atrito enorme. Ocorre a internalização de uma postura fixa.
Como internalizar a frase "sou uma pessoa indistraível"? É a diferença entre quem diz "eu não posso comer isso" e quem diz "eu sou vegetariano". Muda completamente o processamento cognitivo. Muda. Substitui essas decisões custosas por comportamentos automáticos baseados na identidade, eliminando o atrito. Olha, eu adoro essa ideia. Parece muito elegante na teoria. Mas eu vou ter que fazer o papel de advogado do diabo aqui e trazer a realidade para a mesa. Manda. Será que apenas mudar o mindset de identidade é suficiente quando estamos inseridos no caos absoluto do mercado de trabalho atual? Imagina uma cultura corporativa onde a liderança exige 3 relatórios para o final da tarde, o comunicador interno não para de apitar, a caixa de entrada está pegando fogo. É o cenário de muita gente, né? Pois é. Ficar repetindo "eu sou uma pessoa indistraível" nesse caos não soa meio como colocar um band-aid em um ferimento de bala. Parece que a gente está jogando a responsabilidade de ser um monge focado nos ombros do indivíduo, enquanto o prédio inteiro está desabando. Essa é uma crítica muito justa. E, felizmente, o material não foge dela. Se conectarmos isso a um panorama maior, o indivíduo realmente não opera no vácuo. Certo. Para cobrar resiliência individual para compensar falhas de estrutura sistêmica. E isso faz uma transição perfeita para as forças ambientais que afetam a nossa mente coletiva. É preciso redefinir o verdadeiro rosto do burnout. E isso tira um peso enorme de quem sofre com exaustão, né? Porque desmistifica a ideia de que o esgotamento é fraqueza. A tese redefine o burnout pela teoria do controle e demanda. E o mais chocante é que não é estritamente sobre a carga horária. Não, não é. O mecanismo causal do esgotamento reside numa simetria perigosa entre altas demandas psicológicas e o baixo controle sobre o processo de trabalho. É a crise da falta de autonomia. A falta de controle sobre como fazer o próprio trabalho. Isso. Imagina alguém que precisa entregar resultados complexos, mas não tem liberdade para decidir como ou quando fará isso, sendo vigiado o tempo todo. A fadiga vem do sufocamento da autonomia. E a eficiência organizacional, então, exige o que a pesquisa chama de ecossistema indistraível, que tem como pilar a segurança psicológica. Fundamental. Sem segurança psicológica, onde as pessoas podem expor vulnerabilidades e negociar prioridades sem sofrer retaliação, o medo domina. Se não dá para falar preciso de 3 horas de isolamento sem ser julgado, a pessoa vai responder e-mails em 3 segundos só para performar disponibilidade. Exatamente. E isso levanta uma questão importante, que é uma das críticas mais agudas desse levantamento: o questionamento do modelo biomédico. A parte sobre o TDAH e a patologização da distração. Sim, o texto questiona a patologização excessiva da distração hoje em dia. Não invalida diagnósticos reais, claro, mas defende a primazia de skills before pills. Treinamento de habilidades antes de pílulas. Como alguém que quebra a perna, recebe o gesso, mas nunca faz fisioterapia para voltar a andar. É exatamente isso. A dor é mascarada, mas a musculatura atrofia. A sociedade contemporânea adora soluções rápidas. Seja demitir quem colapsou de burnout ou medicar a distração. Em vez de resolver as raízes da reatividade emocional e a falta de autonomia. Então, depois de desconstruir o problema emocional, o esgotamento corporativo e essa dependência, como o texto propõe que a gente retome o controle? Qual é a caixa de ferramentas? A retomada exige entender que a capacidade de manter a atenção hoje é classificada como o macropoder do século XXI. É a base de tudo. E a principal ferramenta para isso é o timeboxing. Usar restrições temporais na agenda, né? Isso. Ao contrário da lista de tarefas que só gera ansiedade por ser infinita, o timeboxing força a priorização de valores sobre impulsos passageiros. É confrontar a realidade do tempo limitado. Não é uma prisão na agenda, mas a expressão máxima dos seus valores traduzidos em tempo real. Se escrever um livro é um valor, isso tem que ocupar um bloco bloqueado no calendário. Mas e na hora H, quando a ansiedade bate? Aí entram os pactos de pré-compromisso. É usar o córtex pré-frontal para criar atrito intencional antes que a emoção bata. Criar fricção, tipo esconder o celular e risco, tipo perder dinheiro se não cumprir a meta? Exatamente. A conclusão da tese é clara. A autonomia não vem da supressão da tecnologia. Então, o que tudo isso significa? Que apagar os aplicativos do celular é meio inútil se a pessoa não resolver o tédio ou a insegurança que a fizeram pegar o aparelho, para começo de conversa. O locus de controle é estritamente interno. Perfeito.
O domínio vem de tolerar o desconforto e escolher permanecer no presente. Que jornada incrível! Recapitulando o nosso mergulho, o tempo é sobre gerenciar a dor. A força de vontade é ilimitada, se ancorada na identidade, o burnout é uma crise de autonomia e a atenção é o superpoder moderno protegido por regulação emocional e ferramentas como time boxing. E, para fechar, deixo uma reflexão provocativa. Manda. Se a nossa atenção é puramente mediada pela nossa capacidade de autorregulação emocional, como será o futuro quando inteligências artificiais passarem a prever com exatidão matemática o nosso tédio, a nossa ansiedade e insegurança em tempo real? O campo de batalha pela atenção está prestes a ficar profundamente mais íntimo. Nossa, como protegeremos nossa homeostase emocional contra sistemas que conhecerão nossas dores secretas melhor que nós mesmos? Essa é uma pergunta para levar para a vida. Obrigado a todos que nos acompanharam e até o nosso próximo mergulho.